Olá, alunos! Vamos então aqui continuar, o nosso estudo sobre noções de conjunto, certo? Bom, pessoal, nesse vídeo nós vamos apresentar aqui para vocês, algumas das ideias principais, relacionadas à introdução dessa ideia, sobre noções de conjuntos. Bom, pessoal, a primeira coisa importante que a gente tem que saber é o seguinte: um conjunto ele pode ser representado por três maneiras, Ou seja, usualmente, quando a gente pega aí o livro didático, a gente consegue perceber que existem três maneiras básicas, de a gente tratar um conjunto. Bom, pessoal, primeiro nós temos aí o diagrama de Venn, certo? O diagrama de Venn, pessoal, é uma representação gráfica, ou seja, ela é um desenho daquilo que a gente pode fazer com o nosso conjunto, certo? Existe também, pessoal, o próprio conjunto por meio de chaves, que é uma representação que daqui a pouquinho eu vou falar um pouco mais sobre isso. E existe também, pessoal, a propriedade ou a condição. Bom, daqui a pouco eu falo melhor sobre isso, certo? Bom, pessoal, e outro detalhe, nós sempre usamos uma letra maiúscula do nosso alfabeto, para poder nomear um conjunto. Bom, pessoal, então a letra maiúscula ele vai sempre representar o conjunto. Então, se eu falar assim, existe um conjunto H, pessoal, esse H aqui, ele vai ser maiúsculo. Existe um conjunto J, esse J tem que ser maiúsculo. Existe um conjunto Q, então esse Q aqui, é um Q maiúsculo, certo? Beleza? Agora, pessoal, caso seja necessário nós representarmos os elementos de um conjunto por letras, aí essas letras são minúsculas, Um H minúsculo, um J minúsculo, um Q minúsculo e assim por diante. Então, pessoal, letras maiúsculas são os nomes do conjunto, certo? Já letras minúsculas representam os elementos dos conjuntos, ok? Bom, tá aí a primeira informação básica, O nome dos conjuntos são letras maiúsculas do nosso alfabeto. E caso seja necessário a gente expressar elementos por meio de letras, a gente também vai usar letras minúsculas, tudo bem? Bom, vamos voltar aqui então para o nosso diagrama, Pessoal, vamos falar um pouquinho aqui do que é o diagrama de Venn, certo? O diagrama de Venn, então, ele é uma representação de um determinado conjunto, certo? Como nós estamos falando aqui de aula de matemática, vamos usar números para citar os primeiros exemplos, Pessoal, vejam que eu tenho aqui, o conjunto A. Pessoal, quem é o conjunto A? O conjunto A, neste caso, ele é formado pelo elemento 1, pelo elemento 3, pelo elemento 5, pelo elemento 9 e pelo elemento 7. Pessoal. Eu tenho aqui então um outro conjunto, pessoal, que eu vou chamar de conjunto B, e o conjunto B é formado pelo elemento 0, pelo elemento 2, pelo elemento 4, pelo elemento 6 e pelo elemento 8. Percebam então, pessoal, que eu tenho aqui o conjunto A e eu fiz um desenho para poder agrupar os elementos do conjunto A, que no caso aqui é o 1, é o 3, o 5, o 7, o 9 e assim por diante, ok? Bom, pessoal, quando a gente está lá no ensino primário, geralmente os professores lá, eles mostram pra gente o conjunto A, certo? Aí eles mostram lá o conjunto A pra gente, geralmente eles representam por flores, Eles colocam lá flores, então tem aqui, uma, duas, três florzinhas, ou 4 florzinhas, não sei. Aí geralmente eles representam o conjunto por desenhos, tem lá o conjunto B, é o conjunto das casas, Aí eles vão lá, a gente vê os desenhozinhos das casas dentro dos conjuntos, Às vezes é muito comum também eles colocarem lá os conjuntos com carrinhos e tudo mais. A ideia, pessoal, é que conjuntos, elas não precisam ser necessariamente de números, Conjuntos pode ser conjunto de flores, pode ser conjunto de casas, conjunto de carros, conjunto de brinquedos. Ou seja, pessoal, as mais diversas situações podem ser representadas por meio de conjuntos, bom? É claro que como nós estamos estudando matemática, nós vamos falar principalmente de conjuntos numéricos, conjuntos que estejam relacionados a ideias matemáticas. Mas isso não significa que eu possa expandir a ideia de conjuntos para as outras áreas do conhecimento, A gente pode fazer aí conjuntos de diversos objetos, certo? Bom, então nesse caso aqui, pessoal? Uma das maneiras de representar o conjunto é através do diagrama de Venn ou diagrama de Venn, O que ficar mais agradável para a sua pronúncia, certo? Bom, pessoal, uma outra forma que nós temos também de representar o conjunto, através o próprio conjunto por meio de chaves. Por exemplo, galera, esse conjunto A que está sendo representado aqui, pelo diagrama de Venn, eu posso representar ele também por meio de chaves, ou seja, eu venho aqui, abro um chaves, e eu agora vou colocar esses elementos que ora estavam representados aqui por um desenho, eu vou representar ele por chaves, eu vou colocar aqui 1, vírgula, aí eu vou colocar o 3,
depois vou colocar o 5, o 7, né, e o 9. Geralmente, pessoal, a gente organiza, né, se os elementos são números, a gente organiza esses números em ordem crescente ou ordem decrescente, tá? Isso não é uma regra, né, mas é porque fica mais agradável, fica mais organizado, ok? Já o conjunto B, tá? Vejamos, vamos colocar aqui o conjunto B por meio de chaves. Então eu vou começar geralmente pelo menor número, mas se você quiser também pode ser do maior para o menor. Eu posso colocar aqui o 8, né? Eu posso colocar aqui o 6, o 4, o 2 e o 0. Eu posso organizar dessa maneira. Não há nenhuma regra. Mas a gente geralmente faz do menor para o maior, né, em ordem crescente, para ficar algo mais organizado, se tratando de conjuntos numéricos, correto? Bom, pessoal, e existe também uma terceira maneira que a gente pode representar o nosso conjunto, que é por propriedade ou condição. Dentro do estudo da matemática, isso aqui, ó, vai aparecer muito, tá, pessoal? Isso aqui geralmente aparece muito. Por quê, galera? Vai ter exercícios, né? Vão ocorrer situações, exercícios, em que vai aparecer essa informação aqui, tá, pessoal? Deixa eu destacar ela pra gente. Vai aparecer essa informação aqui e você, aluno, vai ter que interpretar essa situação. Vejam bem, pessoal, neste exemplo aqui, olha só o que eu tenho, né? Aliás, deixa eu apagar isso aqui, que aí fica mais fácil para a gente poder representar, que aí não faz confusão. Olha só, galera, nesta situação aqui eu tenho o conjunto A, né? Olha só o que o nosso exercício está falando. Primeiramente, vamos aprender, né, como é que eu faço a leitura de tudo isso aqui, né? Vamos lá, olha, pessoal, eu tenho aqui que o conjunto A é igual a um certo elemento X, tal que, para quem acompanhou o vídeo anterior aí, né, pessoal, sabe que essa barrinha significa tal que, já foi falado, né? Ou seja, eu tenho elementos x tal que o x é um algarismo ímpar. Muito bem. Olha só, pessoal. Nós sabemos o seguinte, vamos interpretar o que está sendo falado aqui. Eu estou procurando por elementos x tal que estes elementos x são algarismos ímpares. Pessoal, vamos lembrar aqui agora. Quem são os algarismos? Pessoal, existem apenas 10 algarismos, né? Existe o algarismo 0, o algarismo 1, o algarismo 2, o algarismo 3, 4, 5, 6, 7, 8 e o algarismo 9. Agora, pessoal, dentre esses algarismos, quais são os algarismos ímpares? Pessoal, eu tenho aqui então o algarismo 1, o algarismo 3, o algarismo 5, o algarismo 7 e o algarismo 9. Estes aqui são os elementos que compõem o conjunto A, tá vendo? Pessoal, o que eu estou querendo dizer para vocês? Quando eu olho para isso aqui, ó, né, A igual a X, tal que X é algarismo ímpar, o exercício está me mostrando uma condição, uma propriedade. E para que eu consiga resolver o exercício, eu vou ter que então, né, raciocinar e determinar aqui, através desse raciocínio, quem são esses elementos. No caso, 1, o 3, o 5 e o 9, certo? Pessoal, não confundir algarismos ímpares com números ímpares, tá? Algarismos, só existem 10 algarismos, né? E números ímpares, existem infinitos números ímpares, correto? Muito bem, pessoal. Vamos analisar aqui então o conjunto B. Olha só o que o exercício está falando aqui no conjunto B. O conjunto B ele é igual a um elemento X, tal que este elemento X agora é algarismo par. Opa, pessoal, quem são os algarismos pares? 0 é o algarismo par, o 2, o 4, o 6 e o 8. Tá aí. Esses são os algarismos pares, beleza? Muito bem. Pessoal, vamos analisar agora o conjunto C. Eu tenho aqui o conjunto C, que é igual a um certo elemento X, tal que este elemento X é vogal. Opa, vamos lá, pessoal. O conjunto C, então, está falando aqui que eu quero elementos X e esses elementos X são vogais. Percebam agora que os elementos do conjunto C são letras. Então, pessoal, eu comentei agora há pouco com vocês, né, que as letras, neste caso, se forem elementos, devem ser letras minúsculas, tá? Então aqui é o A, né, pessoal? O que são vogais? O A, o E, o I, o O e o U. Tá aí, pessoal, olha. Então o conjunto C é formado, né, por todas as vogais. Então tá aí as 5 vogais que nós temos para o conjunto C. E elas estão representadas por letras minúsculas. Já o nome do conjunto são letras do nosso alfabeto maiúsculas, correto? Bom, muito bem, pessoal. Nós temos aqui então agora o conjunto D, tá, pessoal? E o conjunto D diz o seguinte pra gente. O conjunto D é igual a um certo elemento X,
pertencente ao conjunto dos números naturais, tal que, pessoal, esse x ele é um número ímpar e ele é um número menor do que 20. Pessoal, olha só o que esse exercício está falando. Eu tenho aqui então o conjunto D. O conjunto D, pessoal, é formado por números x pertencente aos números naturais. Quem são os naturais? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e assim por diante, certo? Agora, detalhe, pessoal, tal que esses elementos x que são naturais, eles são números ímpares e esses números ímpares são menores do que 20. Olha só o tanto de restrição que foi dado para a gente neste exercício aqui, pessoal, olha. Então, o conjunto D ele é formado por números naturais ímpares e menores do que 20. Pessoal, quais são os números naturais ímpares menores do que 20? 1, 3, 5, 7, 9, 11, o 13, o 15, o 17 e o 19. Pessoal, esses aqui são todos os números naturais ímpares e menores do que 20. Pessoal, tá vendo que a questão da propriedade aqui, ó, ou condição, é algo que é muito interessante, porque é desta maneira que provavelmente vai aparecer em muitos exercícios de matemática, certo? Bom, pessoal, então eu tenho aqui também, né, o conjunto E, certo? Pessoal, o nosso conjunto E, ele diz o seguinte: conjunto E é igual a um certo elemento x pertencente agora aos inteiros, tal que, pessoal, os elementos x eles devem ser maiores. Olha só, pessoal, percebam que agora eu estou fazendo a leitura, ó, daqui para cá, ou seja, da direita para a esquerda. Eu estou lendo assim, ó, pessoal, o x tem que ser maior do que o menos 3. E o meu x, agora eu vou lendo daqui para cá, pessoal, tem que ser menor do que o 4. Menor ou igual a 4. Então, olha só, galera. Ou seja, pessoal, os meus elementos x que compõem o conjunto E são elementos, tá, pessoal, que estão compreendidos, olha só, pessoal, estão compreendidos entre o menos 3 e o 4. Detalhe, pessoal, este símbolo aqui diz que eu não posso aceitar o menos 3 como resposta. Já este símbolo diz para mim que eu posso aceitar o 4 como a minha resposta. Porque aqui, ó, o x tem que ser maior do que o menos 3 e ele pode ser menor ou igual ao 4. Então, nesse caso aqui, professor, como é que eu faço para representar aqui o meu conjunto E? Pessoal, quem são os números maiores do que o menos 3? Menos 2, menos 1, o 0, o 1, o 2, o 3. E percebam que nesta situação aqui, ó, vale o 4, porque tem que ser menor ou igual a 4. Então tá aí, pessoal, a representação do nosso conjunto E. Bom, galera, então nesse primeiro momento, o que eu quero que vocês entendam? Eu quero que vocês entendam que os conjuntos, né, eles podem ser representados, expressos, né, de 3 maneiras. Eles podem aparecer para a gente, né, lá nos nossos exercícios, no nosso conteúdo, de 3 maneiras. Eles podem aparecer assim, com esse desenho de bolinhas, né, ou retângulos, quadrados, não precisa ser só bolinha, né, elipses, não sei. Mas vai aparecer um desenho que nós chamamos de diagrama de Venn, certo? Diagrama de Venn. Pode aparecer por meio do próprio conjunto, né, sendo representado por chaves, ou pode aparecer aqui ainda, ó, através de propriedades. O que são essas propriedades ou condição? É quando a gente tem aqui uma leitura, né, que deve ser interpretada para de fato chegarmos ali no conjunto A, no conjunto B, no conjunto C. Ou seja, para a gente poder enxergar de fato o conjunto, a gente ainda tem que processar algum outro raciocínio aqui. Tudo bem, pessoal?